começo a dizer aqui todas as informações referentes a essa ideia. Esse formulário segue por um workflow. Esse workflow, ele passa por uma série de seleção e priorização. Depois de priorizado, ele vai virar um business case. Esse business case, eu posso, por exemplo, olhar aqui aquele meu... eu vou trazer um business case existente. Então aqui eu tinha aquele meu gráfico de seleção e priorização. Se eu clicar aqui, eu vou abrir exatamente... Se eu clicar aqui, eu vou abrir exatamente aquele meu business case que eu estava vendo ali. Esse é aquele business case Electronic Policy Scanning. Está aqui meu business case. Eu olho aqui todas as informações dele, a descrição, qual é o total orçado que eu tenho para ele. Eu olho aqui no meu business case, eu detalho tudo quando eu tenho de aquisição de sistemas, tudo quando eu tenho de serviço de mão de obra, tudo que eu tenho de despesa. Então, é aqui aonde eu venho e digo que tipo de aquisição eu vou ter que ter para fazer esse meu business case. Então, aqui nesse caso, eu estou dizendo que eu preciso comprar um device óptico 5, que esse device óptico custa 2 mil cada um, 5 eu tenho que gastar 2 mil nesse cara aqui. É aqui que eu vou dizer... todas as pessoas, eu preciso de um desenvolvedor júnior, de um instalador, especialista instalador, de um gerente de projeto, por tanto tempo, quanto custa cada um dele, e isso aqui vai me somando o total de serviço. Então, para esse business case, eu preciso de 3.200 horas de serviço, que tem um custo de 243 mil, e que teria uma margem de 162 mil aqui. Eu consigo relacionar as despesas que eu vou ter, nesse caso eu não coloquei despesa nenhuma aqui. Eu digo quem é a equipe que vai revisar esse meu business case, quais são os objetivos, e aqui eu também alinho isso aos objetivos da minha decisão. Então eu digo quanto ele é importante para o meu revenue, quanto ele é importante para competição, para concorrência, quanto ele é importante para market share, quanto ele é importante para obrigações regulatórias, e vejo o meu risco, vejo o meu benefício, calculo o meu ROI para eu conseguir executar isso aqui. Da mesma maneira, se eu quero brincar com isso e dizer assim, olha, quais seriam as outras possibilidades de eu fazer isso aqui só? Quais seriam as outras possibilidades de eu fazer isso? Então eu posso vir aqui numa comparação de cenário, eu vou olhar todos os meus business cases desse Bank of US e vou olhar todos eles aqui de uma forma consolidada. Então aqui eu posso vir e dizer assim, ó, esse cara aqui, deixa eu saber como que a gente vai mudar aqui para ficar bonito. Esse cara aqui tem 4,48 de classificação do HP, tem um ROI de 317%. Se eu vier aqui nele, tem dois problemas aqui. Um é que eu não consigo enxergar o teclado aqui, e outro que eu estou rodando isso dentro de uma VM, a performance é um pouquinho menor. Eu tenho aqui
todos os servidores que eu preciso para executar o change point dentro do meu computador. Daqui a pouco ele volta a tela aqui, a gente vai ver, que eu quero mostrar ali para vocês, como eu poderia mudar e fazer alterações naqueles valores de todos eles para mexer naquela minha curva, como se eu estivesse criando um cenário novo. Então, o que eu vou dizer aqui? Eu vou pegar esse cara aqui e vou dizer que o benefício dele é 500 mil reais. Eu vou dizer que ele não é relevante para obrigações regulatórias. Não tem uma relevância nenhuma para obrigações regulatórias. Que ele... Só isso. Feito isso, esse cara que era o primeiro da minha lista, esse cara que era o primeiro da minha lista com 4,48, com um ROI de 312%, deixa eu ver se ele acabou. Enquanto ele não acabou, eu queria ensinar uma dança nova para vocês. Bom, eu não sei dançar, né? Mas, assim, se vocês tiverem alguma pergunta, não sei como que o Zózimo vai fazer com as perguntas. Vai passar o microfone, cadê o pessoal da organização? Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa, nós temos aqui um tempo para acabar a apresentação também, que daria para abrir o espaço para perguntas. Sim. Como é que vocês trabalham em simulação de Monte Carlo para risco? Simulação de Monte Carlo para risco. Nós temos isso desenvolvido na ferramenta. Não está aqui na minha demo, mas eu tenho isso desenvolvido na ferramenta. Você coloca os seus riscos. Cada risco de um projeto, ele fica registrado naquele projeto, então tem toda a minha base histórica disso. Então, eu consigo analisar os pontos de impacto e de probabilidade de impacto e os dois pontos para fazer o cálculo do risco e achar os pontos e fazer a simulação de Monte Carlo de todos os riscos de um projeto. A gente pode mostrar isso para você numa apresentação. Tá bom. Meu nome é Xavier, da BioAir, né? Bom, isso para projetos, mas para negócio, porque você parte desde o negócio lá em cima para definir todas as características do que deve ser feito. Uhum. Então, quando você está avaliando o risco ali, pela ferramenta eu não percebi essa questão dos riscos empresariais, né? Não só de projeto, mas também de riscos de negócio. O que acontece? Quando você está colocando um business case ali, eu tenho um formulário de registro de risco. Então, esse formulário de registro de risco é um formulário associado ao business case, que seria o risco de negócio. Então, eu vou lá e digo qual é meu risco, coloco a descrição desse meu risco. Esse formulário de risco ele também passa por um workflow. Então, ele vai passar por uma avaliação desse risco, onde alguém vai colocar lá, bom, qual é a probabilidade de ocorrência desse risco? Qual é o grau de impacto se esse risco acontecer? A partir disso, eu consigo calcular, fazer análise de Monte Carlo para cada um desses caras, nesses pontos de análise. Esse risco ele caminha por um workflow. Eu consigo analisar todos os riscos de um determinado business case e com isso a gente consegue traçar a curva dizendo, olha, esse risco, nesse probabilidade de impacto, probabilidade de ocorrência e grau de impacto, ele está numa distribuição normal em que lugar de todos os riscos desse negócio aqui ou do meu portfólio inteiro. Então, assim, não é um risco único de projeto, é um risco desde do business case, que depois ele pode virar um risco de projeto.
Matheus Foga, né, de Project. Qual que é a plataforma tecnológica dessa solução do Pompo? É uma solução própria? Qual que é a linguagem de programação? A ferramenta está basicamente montada em cima de plataforma Microsoft, então a gente usa banco de dados SQL Server e é totalmente desenvolvido em .NET. Ela não tem outra opção de plataforma, ou de linguagem, ou de banco de dados? Banco de dados não, né? O desenvolvimento dela está pronto, então eu preciso de um servidor web para rodar, mas ela funciona, por exemplo, em outros browsers, em Firefox, em Safari, em Chrome, em outras plataformas do lado do cliente. Porque eu não preciso instalar nada, é totalmente web do outro lado. Aqui, ó, traz o microfone aqui para mim, por favor. Levanta a mão aqui para eles te verem. Enquanto você vai fazer a sua pergunta, eu só vou mostrar aqui o que aconteceu com esse cara aqui. Melhor ficar mais no meio. Tem pergunta lá em cima? Pergunta lá então, até chegar aqui. Por favor, entrega para ele aqui. Bom dia. Fernando Bittencourt, da Produtiva TI. Ok. Bom, nós sabemos que a implementação desse tipo de projeto nas diferentes organizações estão sempre sujeitos às características internas dela. Sim. Personalizações de metodologia, ajuste de campos, características especiais internas. Então eu lhe pergunto, qual que é o poder de personalização dessa ferramenta? O quanto que eu posso personalizar os campos dos formulários que estão previamente estabelecidos, o que vai ser levado em conta na seleção das ideias, dos business cases, e até algumas questões de equações. E além disso, como é feita essa personalização? Se é só pela Compuer, ou se o cliente ou uma empresa parceira capacitada pode fazer esse tipo de personalização? Obrigado. Estou um pouco chateado da tua pergunta, porque assim como o André acabou tirando metade do meu discurso no vídeo dele, você acabou tirando metade do meu discurso de encerramento com a tua pergunta. Então, o que acontece, né? Esse é o terceiro ano que eu apresento esse evento, e o terceiro ano que o Zosimo me bota para abrir o evento, com a primeira apresentação. Eu não sei se é alguma coisa pessoal, assim, não sei, se ele não gosta de mim, alguma coisa assim, mas depois a gente resolve isso. Mas, enfim, quando a gente vem para cá, um evento de ferramentas de gestão de projetos, né? E vamos falar de algum tema para vocês. É uma coisa que vocês vão ver, o pessoal todo aqui das outras empresas que me desculpem, mas é que ferramenta e tecnologia é commodities. Então, se a gente olhar, o pessoal da CEA vai mostrar alguma coisa, o pessoal da HP vai mostrar alguma coisa, o pessoal da IBM vai mostrar alguma coisa, o pessoal da Oracle vai mostrar alguma coisa. No final, todo mundo chegou no nível de tecnologia de excelência. No final, todas as ferramentas são iguais. A gente vai querer enganar vocês dizendo que a minha é melhor aqui, a do outro é melhor ali, a do outro é melhor ali. A diferença faz para vocês no que vocês fazem com a tecnologia que vocês compraram. Então, sempre que alguém chegar para vocês e dizer assim, eu implemento qualquer ferramenta na empresa de vocês de uma maneira muito fácil, desconfiem. Porque eu não sei como é implementar na empresa de vocês. Quem sabe das dificuldades, das mudanças culturais que a gente vai ter que passar, de tudo que a gente vai ter que enfrentar, daquele cara chato que é resistente à mudança, de quem está patrocinando o projeto, dos interesses políticos por trás, são vocês. Então, eu não posso chegar e dizer assim, putz, é muito fácil implementar uma ferramenta na empresa de vocês. Cada um de vocês sabe da dificuldade, sabe das parametrizações que a gente vai ter que fazer, das customizações que a gente vai ter que fazer. Então, a implementação de uma ferramenta de gestão de projetos, como a cultura de gestão de projetos dentro de uma organização, é uma mudança, além de tecnológica, cultural, que passa por uma mudança cultural muito grande. Então, quando vocês escolherem um parceiro, uma empresa fornecedora de solução de tecnologia, façam essa pergunta que você fez para eles. Quem vai implementar? Como vai ser a implementação? Como vai ser o processo de condução dessa implementação? O que vocês vão agregar de valor e de experiência de outros lugares por onde vocês passaram? Porque isso que você falou, de adequação da metodologia,
de adequação de métricas, fluxos, relatórios, formas de visualização. O que eu vou trabalhar desse arcabouço todo de coisa que eu mostrei aqui para vocês é uma coisa muito importante. A nossa ferramenta, ela é uma das mais maleáveis do mercado, e às vezes a gente é até criticado por isso, porque a gente tem que realmente desenhar e construir isso de acordo com a utilização de vocês, de acordo com o que vocês vão usar da ferramenta para extrair o máximo disso. Então nós temos uma equipe própria de implementação, nós somos talvez um dos únicos de mercado que temos uma equipe própria de implementação, independente do tamanho de negócio, onde nós vamos no cliente, entendemos a necessidade, as adequações de metodologia e junto com o cliente fazemos isso. Então a gente consegue trabalhar junto com vocês para construir isso de uma melhor maneira. Então assim, essa é uma pergunta a se fazer. Quem vai implementar? Como vai ser o processo de implementação? E de que maneira nós vamos conseguir, dessa coisa bonita que a gente vai ver aqui hoje, chegar no fim do túnel do outro lado? Certo? Mas... Obrigado. Alguém mais perguntas? Tem mais uma aqui. É com você mesmo aqui de branco aqui na frente. Acho que é ele. Pode falar? Só que é a última perguntinha, tá? Pra gente acho que só insistir um pouco na pergunta que ele fez, para deixar um pouco mais claro. Qual é o trade-off que a gente faz na implantação entre o que eu vou customizar ou o que eu vou só parametrizar ou configurar? Porque existe uma diferença em termos, inclusive, de complexidade. Sim. A ferramenta, ela permite um determinado nível de configuração e parametrização antes que eu chegue numa customização, ou ela, para que eu adapte ela a uma necessidade, eu sempre preciso de uma customização? É assim, tudo que a gente está vendo aqui é parametrização. A nossa ferramenta ela tem um cara chamado Report Designer, que é quase como um Crystal Report, mais legalzinho um pouco, onde eu consigo criar relatórios personalizados em drag and drop. Então isso é parametrização, não é uma customização. Nossa ferramenta ela tem uma funcionalidade de campos configuráveis, que eu consigo abrir um formulário, adicionar campos nesse formulário. Esses campos podem estar ligados a outras tabelas de outros sistemas, podem estar ligados a uma tabelinha que eu crio com valores, pode ser um campo de valor, pode ser um campo que eu coloco uma conta atrás dele, um editor de fórmula que eu construo. Tudo isso é parametrização, a gente não chama de customização. Nós conseguimos implementar a maioria dos nossos clientes com zero de customização. Customização eu chamo pegar uma tela dessa, programar alguma coisa e ter que mudar alguma coisa. Totalmente customizado, totalmente parametrizado, onde eu consigo usar os campos definidos, os campos configuráveis, editar o formulário, criar relatórios, que são as saídas de dados, e construir workflows, porque o workflow, aqueles workflows que a gente viu, ele também é de drag and drop. Eu vou e monto meu modelo de workflow, que é um modelo que vai atender o teu processo, a tua metodologia. Tá. Mas só mais uma. Em termos de informação, de valor de informação, vocês possuem algo que permita que eu transforme a informação primária registrada em algum cubo para gerar um processo de business intelligence? Sim, por exemplo, nós temos tudo isso que você viu aqui é transacional. Nós temos uma parceria que vem junto com essa nova versão do software. Eu até acabei deixando, não falando disso, mas isso que a gente está vendo aqui é a versão 2012 do software, que é um novo lançamento nosso, que mudou toda a interface e que adicionou exatamente uma parceria de uma empresa que vem junto com o ChangePoint, onde a gente está usando o Cognos que vem no BI aqui, e que eu trago tudo isso para o modelo de BI, todas as informações, e utilizando o Cognos você pode fazer isso. Eu perguntei porque acho que a parte de Analytics é uma tendência, Sim. Sempre foi uma tendência, Sim. mas acho que agora com a facilidade Sim. que as ferramentas trazem, isso está se tornando mais... Assim, eu passei por experiências onde a gente tem isso aqui, e a gente teve que processar para fazer BI 300 mil demandas de um cliente para olhar quanto estava sendo demandado de cada perfil de recurso de DBA, de desenvolvedores, tudo isso. Então são coisas que você não faz se você não tiver uma parte de analytics por trás. Obrigado. Pessoal, muito obrigado. Acho que o Zózimo vai me chutar daqui. Tem 2 minutos ainda. Se alguém tiver mais alguma pergunta em 2 minutos, por favor. Bom dia, eu sou Miss Obregué, da Cefaz Pernambuco.
Você falou de análise de recursos, Sim. a parte de capacidade, né, de recursos, e a parte de análise financeira. E quanto à infraestrutura, também é previsto na ferramenta? Sim, nós temos um cadastro onde eu registro todos os meus itens de infraestrutura, e aí depois eu consigo olhar também, quando eu estou entregando os meus projetos, como está carregando a minha infraestrutura do lado de lá. Isso com o ChangePoint. Agora, a Compras tem uma outra ferramenta da Compras, chamado, eu não sei mais como chama, chamado de Vantage APM Gomes, mas que faz a parte de análise de disponibilidade e performance, que eu alimento o ChangePoint e comparo também a infraestrutura. Eu faço o cadastro da tua infraestrutura, a utilização da tua infraestrutura na carga, quando eu estou carregando, eu abro demandas e ideias que vão utilizar da sua infraestrutura para saber o que está acontecendo, quantos incidentes abertos eu tenho para aquele servidor ou para aquela aplicação. E aí consegue planejar essa gestão, fazer essa gestão da capacidade? Consigo planejar a gestão da capacidade também. Ok, Obrigado. Bom dia, aqui. Oi. Tu falaste de integração com RPs, Oracle e SAP, e alguns outros RPs menos complexos, mais caseiros, como é que existe algum pré-requisito para essa integração? É assim, quando você fala de SAP, Oracle, essas coisas, a gente faz a integração via Enterprise Service Bus, que é o mais comum, onde a gente usa o Web Services para fazer essa integração. Mas a gente já desenvolveu integração com muita coisa, até com RP feito em casa em outras linguagens. Normalmente, essas integrações de alguma coisa mais caseira, vamos dizer, você pode fazer no nível do banco de dados, quer dizer, você gera algum tipo de integração de linked server, alguma coisa com o nosso servidor. Nós usamos SQL Server, então talvez a gente precisa fazer, não sei que banco de dados vocês usam, por exemplo, faz algum nível de integração, eu consulto alguma tabela de lá, você consulta alguma tabela daqui, a gente monta views no meio para fazer isso, ou se você tiver um nível um pouco maior de arquitetura na sua aplicação, a gente pode fazer através de Web Services. Toda aplicação ela também é enxergada via Web Services. Então, você pode chamar um Web Service, você pode chamar um Web Services de fora e a gente fazer essa integração. Eu tenho outra pergunta. Tu falaste na análise do recurso humano, né, para ver se aquela pessoa está adequada ou não. Pode dar um exemplo de como seria essa análise? É parametrizado? É subjetivo? Sim, eu vou pedir para você passar no nosso stand e eu te mostro lá, Tá. mas eu vou te explicar um pouquinho. Cada recurso, a gente tem a ficha do recurso. Na ficha do recurso eu digo qual é a função que ele está executando dentro da empresa. Ele é um gerente de projeto, mas ele também pode programar e ele também é um analista. Eu digo qual a experiência que ele tem, quais são as certificações que ele tem, quais são os cursos que ele tem. Quando eu estou abrindo um business case, eu digo lá, o que eu vou precisar? Eu vou precisar de um programador que conheça Java e fale alemão. E aí, com isso, eu busco na minha tabela de recursos, eu olho a disponibilidade dele, aonde ele já está alocado, o que ele já está fazendo, e se ele tem disponibilidade dentro de um período de tempo para eu carregar ele com aquelas horas que eu tenho. Eu posso ver isso individualmente, como eu estou te falando, ou eu posso ver isso numa tela que a gente viu ali, onde eu mostro todos os projetos que estão acontecendo e que estão por vir a acontecer, e embaixo um histograma de quanto eu estou usando para executar isso aqui, e uma linha de capacidade. Aí eu começo a planejar ali. Eu consigo te mostrar ali no stand nosso. Beleza. Pessoal, queria agradecer ao Demir aqui, então. Obrigado. E lembrando, é claro, que eles estão aqui, né, na nossa foyer, aqui na recepção, com um tabletop que podem tirar dúvidas de vocês ali, estão justamente para isso, vocês têm mais tempo da interação, tá? A gente está trocando aqui agora de palestra, tá? E a gente vai... Pessoal, muito obrigado. E assim, nesses minutinhos aqui, a gente tem mais uma palestra e aí vai para o coffee, né? Só para quem está querendo acessar a rede aí, eu queria passar para vocês que o login e senha, né? Não sei se todos pegaram. A rede wireless aqui é internet, maiúscula, aquela grande. Depois o login. Oi pessoal, meu nome é Alexandre Assis, eu sou diretor de pré-vendas para a América Latina na CA, para a área de Service and Portfolio Management, que é a área que contém essa solução que nós vamos apresentar para vocês hoje, de Project Portfolio Management, chamada Clarity. Essa apresentação ela poderia ter um nome alternativo,
Eu disse o PMO no mundo ágil, mas poderia também ser como adotar processo ágil em sua empresa sem perder a governança, a visibilidade ou a sua saúde mental. A ideia aqui é eu conversar com vocês durante 15 minutos sobre algumas tendências, algumas coisas que a gente tem visto, um pouco de histórico também, o que aconteceu nos últimos 2000 anos na história mundial. Não, brincadeira. Em 15 minutos. O Chaves, meu colega, vai trabalhar junto comigo nessa apresentação, vai fazer em seguida a demonstração da solução para vocês. A previsão é que a gente tenha aí 45 minutos de demonstração e no final a gente espera reservar pelo menos 15 minutos para perguntas e respostas, mas reiterando aí, a gente vai estar também o dia todo, hoje e amanhã aqui, com o nosso tabletop, com consultores, com especialistas em vendas e pessoas especializadas na área para tirar suas dúvidas e para mostrar aspectos que não fiquem claros ou que não deu tempo da gente mostrar aqui nessa 1h15. Bom, gestão de projetos, execução de projetos é uma coisa antiga. Então, a ideia é que, desde o início dos tempos, os homens se juntam em tarefas para entregar coisas ou para construir coisas. Ao longo do tempo, isso veio muito principalmente das áreas de engenharia, de construção, de projetos, né, de projetos especiais, projetos estratégicos. Ao longo do tempo, esses engenheiros foram migrando para áreas de tecnologia de informação. A área de TI foi um dos grandes adotadores das metodologias e das práticas de gestão de projetos. Infelizmente, o histórico que a gente tem nas áreas de tecnologia com a gestão de projetos não é um histórico tão impressionante. A gente tem uma estatística aqui do I3E que diz que 60 bilhões de dólares foram gastos em projetos de software mal sucedidos. Só para dar um exemplo de uma área específica que seria o desenvolvimento de software. Os pontos que aparecem mais nessas pesquisas sobre insucesso de projetos são falta de envolvimento de usuários, requerimentos mal definidos, cronogramas irreais. Quer dizer, a impressão que dá é que a gente não está seguindo tudo aquilo que a gente prega como boa prática de gestão. Ou que se a gente está seguindo, aquilo talvez não seja exatamente o que deve ser feito para esse determinado tipo de projeto. Então, as coisas foram mudando. Na passagem do milênio, isso mais recentemente, foram os 2000 anos de história mais rápidos que vocês já viram, né? Na passagem do milênio, orçamentos baixos, se não zerados, os gerentes de projeto eram os caras do momento, eles conseguiam fazer tudo acontecer dentro da empresa. Depois vem o estouro da bolha, com o estouro da bolha, orçamentos estavam zerados, viraram pó. A visibilidade e a governança ficaram sendo a palavra da vez, né? Todo mundo falava em governança corporativa, depois governança de TI, mais especificamente. E vieram as soluções que tinham essa abordagem, né? Essa abordagem de gestão de projetos com governança. Implementação de processos padronizados, implementação de metodologias, de boas práticas de acompanhamento de projetos, gestão de programas, gestão de portfólios. Isso tudo foi o que aconteceu nos últimos 10 a 20 anos. Bom, o que a gente tem visto na área de desenvolvimento especificamente, ou na área de tecnologia, é que muitas vezes essa gestão de projetos chamada tradicional, essa que veio com a governança, com as boas práticas, com PMBOK, Prince2 e outras tradicionais formas de gerenciar projetos, ela pode ser comparada a uma corrida de revezamento, né? Então a gente no começo, né, tem todo um business plan, né, planeja tudo, especifica tudo, detalha tudo, constrói tudo, testa tudo, entrega 2 anos e meio depois alguma coisa
que com sorte foi o que a gente especificou, detalhou, que o cliente pediu lá no comecinho. Né? Então essa corrida de revezamento em que você vai passando de um grande passo, um grande trecho para o outro, continuar a atividade, a gente está usando essa alegoria contrapondo com, por exemplo, um método holístico, seguindo o esporte como metáfora, com o rugby, onde você tem atividades em que todo mundo sai andando na mesma direção ao mesmo tempo, para obter esse benefício de forma mais rápida, né? Então vieram os métodos ágeis. Notoriamente, o método ágil mais difundido hoje em dia é o Scrum. Existem outros métodos ágeis, de combinação de vários métodos ágeis que podem ser utilizados no desenvolvimento de software, mas não só no desenvolvimento de software. A gente vê outros tipos de projeto que utilizam também esse